progresso moral e o progresso intelectual. Esse é o nosso assunto de hoje. Vamos lá? E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritizando com Anderson Amo. E hoje a gente vai falar de um tema que é sobre o progresso moral do ser humano e o progresso intelectual. Eles andam juntos? Antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo. Pode ter certeza que você ajuda muito a expandir o Espiritismo pelo país, essa linda religião que é. Eu agradeço. Às vezes a gente pode confundir o progresso moral com o progresso intelectual, dizendo que eles são as mesmas coisas. Mas na verdade não são. Essa definição de que o progresso moral ela é semelhante ao progresso intelectual, isso vem desde séculos e séculos atrás. Isso é milenar, porque as pessoas tentam fazer essa comparação de que a pessoa que é inteligente, ela é rica, ela tem condições, então ela é moralmente melhor do que as outras. Quando isso não tem nada a ver. A gente não pode fazer esse tipo de comparação dizendo que, olha, aquela pessoa muito inteligente, ela tem um moral muito grande, então por isso ela está muito acima da gente. É claro também que a gente pode também definir que o progresso moral ele acompanha o intelectual, claro. Só que a pessoa que ela é muito inteligente, normalmente, ela é uma pessoa que tem esse progresso moral, só que nem sempre. Porque ela pode usar a inteligência dela para coisas imorais, para coisas supérfluas, coisas ruins. E isso faz parte da evolução do ser humano, que embora ele seja uma pessoa que está em constante progresso, por mais inteligente que ele seja, moralmente a gente ainda, pelo menos aqui do nosso planeta, a gente está muito aquém do que a gente tem que ser. Tanto é que Kardec, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele fez a pergunta 780. Ele pergunta o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Então aí o Espírito responde que decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, o que ele quis fazer? Essa separação. Ele falou, olha, moralmente falando, sim, decorre, o progresso moral ele decorre da inteligência, do progresso da inteligência intelectual. Então o que ele quis dizer? Ele disse não imediatamente, porque ele quis dizer que nem sempre caminham juntos por essa questão de que a pessoa que tem um progresso intelectual, não é porque ela tem esse progresso que ela é moralmente melhor do que aquela pessoa que não tem um progresso intelectual semelhante a dela. Então, a pessoa, às vezes, ela é intelectualmente abaixo de outra, mas que moralmente ela está muito acima da outra. E isso daí a gente tem que entender porque é muito mais difícil a gente evoluir moralmente do que intelectualmente. E quando você consegue seguir os dois, isso é ótimo, porque pelo menos você está mantendo o equilíbrio do progresso moral com o intelectual. Então, algumas pessoas se sentem melindradas, elas ficam com a autoestima baixa quando ela vê uma pessoa intelectualmente acima dela. Essas pessoas se sentem maus, elas pensam, eu nunca chegarei a esse nível dessa pessoa que é muito inteligente, que é intelectualmente ela está muito acima de mim. Quando na verdade ela tem que pensar na moralidade, que é o principal nesse sentido. A gente vê diversos exemplos que aparecem na mídia de médicos que causam crimes, de crimes de colarinho branco, de deputados, senadores, pessoas da política que são pessoas muito inteligentes, têm um intelecto acima do normal e elas cometem crimes. São pessoas que, moralmente falando, elas estão muito aquém da capacidade delas, porque elas poderiam ser, moralmente falando, elas poderiam estar ali no equilíbrio do intelecto e da moralidade delas, só que não estão. E ao mesmo tempo a gente vê situações também na mídia que é muito interessante. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha num lixão, uma pessoa que trabalha em local de recicláveis e tal, ela acha uma mala com dinheiro, ela acha alguém que perdeu um dinheiro muito grande, ela pega e leva para a polícia, ela devolve. Quando na verdade ela poderia pegar todo aquele dinheiro para ela. Ela teria ali, por exemplo, um dinheiro para 10 anos de trabalho, ela devolve. E às vezes essa pessoa, intelectualmente, ela não está igual ao médico, ao político que cometeu um crime, mas moralmente ela está muito acima dessa pessoa. É nesse sentido que a gente fala.
Portanto, não fique preocupado se você é menos ou mais inteligente, tem intelecto melhor ou pior do que uma outra pessoa. Preocupe-se também com a questão moral, porque essa parte era uma das principais que a gente leva em consideração, que os espíritos levam em consideração para a sua evolução, para que você aprenda com este planeta. Tanto é que na pergunta 785, Allan Kardec, ele pergunta: qual é o maior obstáculo que tem para o progresso? E aí o espírito ele é curto e grosso. É o orgulho e o egoísmo. A gente vê que são praticamente chagas da humanidade. Hoje existem muitas pessoas orgulhosas e egoístas. E a gente não pode falar que a gente não é, porque a gente não sabe, numa situação atípica, o que a gente pode causar. A gente pode ser orgulhoso, a gente pode ser egoísta, porque a gente está num planeta de provas e expiações, aprendendo todos os dias com isso. Mas ele reflete para essa questão do orgulho e do egoísmo, o que eles são capazes de causar em relação ao progresso da humanidade. E aí na pergunta 783, Allan Kardec ele pergunta o seguinte: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Ele pergunta dessa forma porque que Kardec ele quer dizer? Por que a gente demora tanto para evoluir? É nesse sentido que Kardec pergunta para o Espírito. E aí o Espírito responde: sim, o progresso é regular e lento. Mas ele responde dessa forma levando em consideração que nós somos espíritos milenares e a gente tem muito para viver ainda. Eu digo muito, milhares de anos, milhões de anos. Então, por isso que o progresso ele é lento. Ele é lento. Só que também ele atenta para uma situação nessa pergunta, que ele fala que Deus, quando percebe que está muito mais lento do que o normal, ele sujeita de tempos em tempos abalos físicos ou morais para o progresso, que transforma a humanidade. A gente pode até citar, por exemplo, a Covid, que abalou o mundo. Eu já cheguei a falar em outra situação do vídeo da Covid. Se você quiser, clica aqui no card que está aparecendo aqui para você assistir ao vídeo da Covid, que eu falo disso daí nesse vídeo, que muitas vezes é um passo que a gente dá para trás para dar um passo maior para frente. O abalo físico, que a gente pode também dar o exemplo, é o tsunami que aconteceu em 2004, que matou mais de 200 mil pessoas. Ele chegou até a mexer no eixo da Terra, de tão forte que foi esse tsunami. O que aconteceu no Haiti em 2008, o que aconteceu agora. Enfim, esses tipos de situações que ocorrem, quando Deus permite que aconteça, é para o progresso da humanidade. Pode parecer que é uma coisa até meio estranha, mas a gente não tem essa capacidade de compreender os desígnios de Deus. Algumas vezes gera muita revolta esse tipo de acontecimento. Só que, como eu falei, para a gente compreender isso daí, talvez a gente tenha que ser mais evoluído. Nesse sentido, para sintetizar, não se preocupe em relação ao seu intelecto. Se preocupe mais em relação à sua moralidade. Porque todos nós evoluiremos. Seja o seu intelecto junto com a sua moralidade, ou seja em situações díspares. De qualquer forma, faça a sua parte. Faça a sua parte, não se melindre, não se sinta abaixo das pessoas, mas também não se sinta acima, não se sinta o melhor. Pense que todos nós somos irmãos, filhos de um único Pai. Somos irmãos terrenos. Portanto, tente sempre ajudar, amar o próximo, ser caridoso. Esse foi o nosso tema de hoje. Peço novamente para você se inscrever no canal e que assim seja.